Olá, amigos! Mais um QualityCast, diretamente aqui do Center Norte. Mais de 100 mil pessoas virão aqui nesses 3 dias. Arnold South America, o maior evento da América Latina. O QualityCast aqui em collab com o Bem-Estar. Entrevistamos muitos colegas, muitos amigos, indústrias, profissionais da área da saúde. Hoje vamos falar muito sobre aumento da imunidade e muito mais. Estamos aqui com o professor Dr. Reinaldo Bassiti, está sempre conosco no nosso estúdio. Vamos falar um pouquinho de cada coisa para dar um gostinho para vocês. Vocês que querem conhecer um pouco mais do Tubarão, como ele pensa, como ele faz na carreira profissional dele e também de atleta, entre lá no nosso podcast, tem muita coisa boa. Tubarão com outros profissionais, tem muita matéria legal lá para vocês. Tubarão, e aí? Chegou, gostou? Prazer aqui em estar novamente aqui no novo podcast, inclusive dentro do congresso aqui, Arnold, que estou impressionado, gigante. Bombado, né? Muita gente, assim, a hora que eu cheguei eu não sabia nem por onde entrar, né? Então, 11ª edição, os caras estão bombando, muita gente, muita indústria. Bem legal, porque a demanda é grande, né? De pessoas necessitando de informação, produtos, serviços. Então tem muita gente aqui da área da saúde pra caramba, né? Muita gente. Nutrição, nutricionista, médico, professor de educação física, fisioterapeutas e assim por diante. É bem legal isso, mas por outro lado a gente sabe que tem muita informação errada correndo por aí e você está fazendo o seu papel da forma correta em fazer podcasts para desmistificar várias coisas que a gente tem como informações que a gente sabe, a gente que está por trás aí da ciência, que são coisas que não são dessa forma e são vendidas dessa forma para as pessoas. Então, você está certo, tanto é que muitos colegas aqui, antes do Tubarão entrar, ontem, etc e tal, falaram a mesma coisa aqui, né? Sobre a desinformação, informações fakes, né? Que atrapalham mais do que ajudam. Então essa fala aqui do Tubarão é muito parecida com as pessoas sérias que vêm aqui para falar. E aproveitando em falar em coisas sérias e informações truncadas, Tubarão, quando a gente fala do entendimento da suplementação, né, eu quero ir direto com você para falar sobre que está tudo no mesmo pacote, sobre a performance no mundo corporativo e dentro da atividade física. A performance que eu quero dizer é cognição mental, para que esse meu organismo esteja saudável, para que eu possa então acordar bem cedo e dar a minha pedalada, corrida ou treinada, etc e tal, e que eu tenha saúde para me recuperar desse treino que eu ofereci nesse dia e no dia seguinte continuar treinando e tendo a performance no trabalho. Falei com alguns colegas seus aqui sobre o atleta hoje, o amador, está tendo uma carga de treino quase igual a do atleta profissional. Eu diria até maior. Até maior. Você no consultório pode falar bem. Mas ele não consegue ter todo esse aporte ele e tal. Ele não consegue, na verdade, ter a recuperação adequada para ter uma melhora na sua capacidade física. Por quê? Porque ele acha que o negócio é treinar demais, e não é isso. É treinar da forma correta. E quando a gente fala treinar da forma correta, não envolve só o treino físico. Envolve o treino físico, o sono, a nutrição adequada, a suplementação adequada, a convivência com as pessoas em volta, porque a parte mental é muito importante. Provavelmente você já deve ter entrevistado alguém que falou aqui da parte psicológica. Todo profissional sério fala o que o Tubarão está falando. A convivência, depois da Covid-19, isso ficou muito claro. Então, assim, o cara tem que ter o foco naquilo que ele pretende, mas para atingir aquilo, ele tem que ser um cara ponderado. Então ele tem que saber modular como que ele tem que chegar para atingir o seu objetivo. E para isso não é nem muito nem pouco, é a dose certa de cada uma dessas coisas. É o tal do equilíbrio, né? O equilíbrio. Agora, quando a gente parte para suplementação, o aporte, aqui antes disso, eu preciso ver o que esse indivíduo está fazendo na alimentação dele, na dieta dele,
E o que nem o Tubarão falou, nos ambientes externos, exógenos, né? Aonde você vive, como você vive e o que você está oferecendo para o seu corpo de atividade física, e a partir disso, então, a dieta é montada e a suplementação é montada, tá certo assim? Exatamente, é como se você fosse construir um prédio, você tem que fazer o alicerce primeiro e bem feito, porque senão o prédio vai despencar se você começar a colocar um andar em cima de outro andar. Dessa forma, voltando aqui para suplementação, alimentação adequada, primeiro, a gente tem que manter o corpo do indivíduo saudável, é a primeira coisa, porque se o corpo não estiver saudável, você não tem resposta, você não melhora a sua performance, você não rende, você não emagrece, você não fica mais forte. Por quê? Porque você depende da base, e a base é a alimentação. Por quê? Por uma série de motivos. Aí as pessoas têm aquela ideia de olhar para a alimentação só olhando para aquilo, caloria, o que engorda e o que não engorda. Não é nada disso a alimentação. É muito raso esse olhar, esquece, né? Isso muito aí raso, é a última coisa que a gente vai pensar. Por quê? Porque se você não está saudável, você não emagrece nem atinge o seu objetivo. Como é que a gente vai manter isso da forma correta? Isso esbarra deve ser um outro podcast que já deve ter feito aqui, esbarra naquilo que a gente chama de microbiota intestinal, né? Que é a porta de entrada dos nutrientes para o nosso organismo. Mas quem determina como lidar com aquele alimento que está entrando é a sua microbiota intestinal, o número de cepas, bactérias, fungos, vírus que estão dentro do seu organismo, que são responsáveis pela manutenção, por exemplo, da barreira gastrointestinal, né? Portanto, evita a entrada de patógenos para dentro do organismo, evita uma inflamação crônica de baixo grau, evita o desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas, por exemplo, evita câncer, evita uma série de coisas. A partir daí já, né? A partir daí deixa o seu corpo saudável. E a gente sabe muito bem que a microbiota intestinal, ela precisa ser alimentada. Mas qual é o alimento da microbiota intestinal? São as fibras solúveis, principalmente. Falando sobre então é o seguinte, você tem que ter aquela dieta com frutas com casca, verduras, vegetais, legumes, uma variedade, uma distribuição diversificada desses alimentos para alimentar a sua microbiota intestinal e, por consequência, ela vai produzir várias substâncias importantes e protetoras para o seu organismo, como ácido graxo de cadeia curta, cadeia média, uma série de coisas, né? E outras substâncias. O que acontece? A partir daí, se teu organismo está saudável, a microbiota tem ligação direta com todos os seus órgãos, cérebro, intestino, rim, fígado. Ou seja, então até a sua capacidade mental, até a sua capacidade de pensar direito ou não, né? Problemas com, por exemplo, depressão, são sanadas por causa disso. Mesmo porque quando a microbiota está bem, saudável, você absorve mais nutriente. Então uma coisa é você chegar para um paciente e falar, ó, não, você precisa tomar magnésio porque magnésio é bom, porque evita uma série de coisas, né? Principalmente na parte cerebral, você vai dormir melhor, né? Vai evitar depressão e tal. Mas não adianta você tomar o magnésio se sua microbiota não estiver boa, ou seja, se seu organismo não estiver saudável, porque você não vai absorver isso. Você não leu O Caminho Suave e quer já ler o livro de bioquímica, não dá, você tem que fazer a cartilha 1. Então você vai consumir, mas aquilo que você vai absorver vai ser muito pouco. Por quê? Porque teu intestino está inflamado, está com desbiose, uma série de coisas. Então, não adianta falar assim, eu como verdura e vegetal, mas come muita besteira. Então, na verdade, o equilíbrio lá dentro vai estar mais pro lado ruim do que pro lado bom. Então, teu organismo não vai estar saudável. Deu para entender? Eu não estou pensando nem em engordar e emagrecer. Não, o que você está falando é o seguinte, é o solo. Você está cuidando do solo. Exatamente, a base. A base, é o solo. Como é que você vai ter uma planta saudável se o solo não estiver saudável? Saúde, que o Tubarão está falando, né? A partir daí. É o resumo da obra. Agora, quando a gente pega a linha de corte do Covid-19, partindo agora para o capítulo imunidade, tá? Ficou muito claro, todo mundo está falando isso daqui, todos os seus colegas. Tive ontem aqui com a Mônica Marques, que ela é diretora da Companhia Atlética, e todo mundo fala, qualquer um, antes do Covid-19, o próprio Bruno, e depois do Covid-19. Agora, no capítulo imunidade, quando a gente fala de imunidade, a preocupação foi muito grande, né? Para que esse organismo ficasse saudável, que você fala sempre, para tudo isso que a gente falou, da Covid-19, etc e tal. Mas eu vou pôr um tempero para a tua fala, quais são... Imaginando que esse organismo está saudável, que nem você falou, sugeriu, tá, né? A base está pronta. A base está pronta e esse indivíduo que eu estou hipoteticamente falando, ele treina, tá? É um cara ativo. Quais são os produtos
que a gente poderia falar, que poderiam, pessoal, poderiam, ele não está com a anamnese de fulano, é fictício, poderiam fazer parte para que esse cara se recupere do treino dele e mantenha o sistema imune ok. Claro que você não vai falar sobre BCA, porque a BCA não adianta para nada. Não. Então, aí você se engana, porque assim, eu tenho ouvido... Ou a glutamina. Eu tenho visto e ouvido muita gente falar que BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, não prestam para nada. Então, vamos lá, vamos colocar isso assim, de uma forma clara no meu pensamento. Primeira coisa, existem os aminoácidos considerados essenciais, que são 9. Tudo bem? Tudo bem. O que são aminoácidos essenciais? São aqueles que teu organismo não é capaz de produzir, portanto, necessariamente você tem que consumir na sua dieta, porque senão você vai ter problemas de saúde, problemas clínicos, sinais e sintomas importantes da falta desses aminoácidos, correto? Certo. Correto. Perfeito. Bom, partindo desse princípio, aminoácidos de cadeia ramificada, que são leucina, isoleucina e valina, são 3 aminoácidos essenciais. Então, dos 9, 3 são os BCAAs. Ponto final. Perfeito. Como que isso funciona? Funciona assim. Se você come alimentos proteicos, né, que vão te fornecer aminoácidos após a digestão. Portanto, eles têm que ser digeridos para depois serem absorvidos. Tudo bem? Tá. Dentro do pool alimentar, você vai ter uma série de aminoácidos, inclusive os essenciais, se você consumir fontes de proteína animal, que é nessas fontes de proteína que os aminoácidos essenciais estão mais presentes em quantidade e qualidade. Ele mora lá. Ele mora lá. Tá bom. Perfeito. Então, você tendo uma dieta adequada, você fornece para o teu corpo proteínas que vão ser digeridas e vão chegar no seu corpo, lá no seu sistema, como aminoácidos. Dentro deles, os mais importantes, os essenciais, e dentro dos essenciais, os aminoácidos de cadeia ramificada. Tudo bem? Perfeito. Seu corpo precisa disso, precisa. E dependendo da situação metabólica do seu organismo, existem alguns aminoácidos que são condicionalmente essenciais, como arginina, como glutamina, por exemplo. Então, numa situação de, por exemplo, estresse alto, numa situação de exercício físico intenso e prolongado, numa situação de jejum associada com exercício, então alguns aminoácidos considerados não essenciais passam a virar aminoácidos essenciais. A glutamina é um exemplo clássico. Só que tem um grande problema. Você consumir isso só da alimentação é uma coisa. Né? Eu não vou conseguir mastigar essa quantidade de alimento para obter tudo isso. Mesmo porque a situação da população, principalmente a brasileira, é consumir pouca proteína. Ah, sim. O café da manhã do brasileiro típico é café, açúcar, pão com manteiga. Sim. Ponto final. Nada de proteína, é gordura e carboidrato. Aí ele vai consumir alguma proteína na hora do almoço, que não é uma porção muito grande, e uma outra proteína no jantar, quando tem, né? E o resto do dia ele vai passar no carboidrato ou na gordura com carboidrato. Tudo bem? Então, partindo desse princípio, a necessidade de proteína do brasileiro, ela não é completada da forma correta. Então, ele tem um déficit. E ao longo prazo isso vai gerar várias coisas, perda da massa muscular e aquele processo que a gente chama de sarcopenia, que é a perda da massa muscular com o avanço da idade, gerando uma série de situações clínicas negativas, como o aumento das doenças crônicas degenerativas. Mas não estou entendendo, você sugere que esse cara tome BCA? Então, vou chegar lá. Bom, se a gente comparar esse alimento, que é in natura, com o whey protein leva muito mais vantagem em relação a esse alimento. Por quê? Porque o whey protein é uma proteína de alto valor biológico que contém bastante leucina, que é um dos principais aminoácidos essenciais. Fora os outros, né? Valina, isoleucina, histidina, treonina, que são aminoácidos essenciais. Lisina, que também é outro aminoácido essencial. E em grandes quantidades. Então, sem ter o processo muito grande de digestão que você teria numa alimentação in natura, e ao mesmo tempo sem ter muita produção dos produtos da degradação dos aminoácidos, que seria amônia e ureia. Então é uma
forma de se consumir. Tá, eu tenho o melhor do melhor do melhor. É uma forma de consumir. Sem a consequência da cascata Isso, da uma amônia. proteína sem ter estresse digestivo e sem produzir muito amônia e ureia. Tá? E que te vai fornecer para você grande quantidade de aminoácidos essenciais. Ponto. Principalmente a leucina, que é um aminoácido considerado o gatilho para a síntese proteica. Isso ainda sabe. Leucina, na célula muscular, você tem gatilhos para entrada de algumas coisas dentro da célula que estimulam a mTOR-C1, que é um complexo proteico que está relacionado diretamente com a síntese de proteína, com o aumento da massa muscular, por exemplo. Então, hormônio, IGF-1, insulina, é um deles. Depois tem aminoácidos essenciais, em particular a leucina. E você tem também glicose, tá? E a disponibilidade de energia. Olha só, sem esses elementos, você não garante uma síntese proteica adequada. Você não estimula a mTOR-C1. Pelo contrário, quando você está em déficit calórico, você estimula uma outra molécula, que é a MPK, que faz o quê? Ela inibe o mTOR-C1, que é o maior complexo relacionado com o aumento da massa muscular, com a síntese proteica. Então, esse negócio de ficar em jejum, esse negócio de treinar muito tempo sem comer, estimula o catabolismo proteico. Esse gatilho do estresse foi acionado. Foi acionado. Durante o exercício físico intenso e prolongado, essa molécula, a MPK, é ativada e inibe mTOR-C1. Portanto, inibe a síntese proteica. Mas no pós-exercício, isso acontece ao inverso, ou seja, você ativa a mTOR-C1 desde que sua dieta e suplementação estejam adequadas. Mas vem cá. Chegando nesse ponto, eu vou só querer amarrar aqui, ó. O que acontece? Então, Tubarão, você está querendo dizer o seguinte, que para ativar a síntese proteica, eu preciso de aminoácidos, preciso de glicose, porque eu tenho que manter a energia, tá? Senão eu ativo a MPK, que inibe a mTOR. Eu preciso de insulina e IGF-1, que são hormônios anabólicos que estão aumentados principalmente quando você está em repouso e não em exercício. Então, o pós-exercício, a adição de, por exemplo, whey protein, que a gente acabou de comentar, adicionado de aminoácidos essenciais e ainda com um temperinho, uma pitada, 2 a 3 gramas de leucina, que é um gatilho para ativação de mTOR e, portanto, síntese proteica, é a melhor forma de você ter um recovery pós-treino, principalmente para quem faz exercício de resistência, de musculação. E para o cara que faz endurance também. Por quê? Porque evita o catabolismo e até favorece o anabolismo em determinadas situações. Você acha... Eu tenho as minhas convicções, o porquê não o BCAA na indústria está tendo isso tudo, mas com os colegas o entendimento disso, é difícil essa pergunta, mas o que você acha, qual a falta de entendimento dos colegas? De entendimento é o seguinte, onde mora a falta de entendimento? Tá nesses pontos que eu acabei de citar, eu vou explicar por quê. Então, se você tem a ingestão de whey protein, você tem aminoácidos essenciais, inclusive a leucina e os BCAA. Cada dose de whey protein tem aproximadamente 5, 6 gramas de BCAA, mais ou menos. Então. Aí a necessidade dos BCAAs, principalmente a leucina, vai de acordo com aquilo que eu expliquei. Exercício intenso e prolongado, jejum prolongado, ou os dois associados, ou ainda situações que acometem o indivíduo, como um trauma, uma operação, um estresse e assim por diante. Tá? A dieta faz isso, o jejum intermitente faz isso. Então, você tem um aumento da necessidade quando acontece isso. Né? Então, o que acontece? Você tomando whey protein, você tem uma produção X de produtos da degradação da ingestão dos aminoácidos, menor que da alimentação. Tudo bem? Tá. Menos ureia, menos amônia. Agora, quando você consome o aminoácido leucina só, por exemplo, você tem uma maior disponibilidade de amônia e maior disponibilidade de ureia
fomentada pela degradação desse aminoácido. Porém, isso se ele for consumido sozinho, só ele, sem mais nada. Coisa que na situação normal do dia a dia não é assim. Você consome ele num pós-exercício junto com aquilo que você come. Deu para entender? E se você então associar o whey protein, né, que já tem os aminoácidos de cadeia ramificada, mas dá uma dose a mais de leucina, né, e colocar ainda os aminoácidos essenciais, então você tem o melhor dos mundos no aumento da sua massa muscular, estimulação da mTOR-C1 e ao mesmo tempo você tem menor produção de amônia e ureia. Porque não é só... Tá, entendi. Não é só a produção, é o que produz. Num parênteses aqui, desde que tenha energia suficiente. Olha só, se não tiver energia, não adianta. Você estimula a MPK, que inibe a mTOR. O que você quer falar da energia? Energia é ATP, ou seja, você precisa de carboidrato, consumir carboidrato. Sim, para uma maquininha girar, né? Se você não tiver energia, você estimula a MPK inibe a mTOR-C1, que é o maior estimulador da síntese proteica na célula muscular. Então não adianta nada. Por isso que eu falo, você tem que ter as coisas em conjunto. Tem que ter energia, carboidrato, tem que ter, por exemplo, o aminoácido disponível na forma boa, whey protein, junto com aminoácidos essenciais e a pitadinha de leucina, principalmente os BCAAs na íntegra é melhor, os 3 aminoácidos essenciais, lá disponíveis em maior quantidade, 2 a 3 gramas junto com esse pool todo. Aí 2 a 3 gramas. Aí você consegue ter uma estimulação da síntese proteica mais adequada, entendeu? E isso vale para várias situações. É só exercício, Tubarão? Não, esquece isso. Imagine uma pessoa mais idosa que está com sarcopenia, porque está perdendo massa muscular, porque não consome a quantidade de proteína que deveria consumir por vários motivos. Um, porque já não tem na dieta normal. Outro, porque a absorção de aminoácidos por esse indivíduo que é mais velho já é comprometida, ele tem uma resistência metabólica à captação de aminoácidos. E a terceira é que ele come menos a proteína por vários motivos. Um pode ser por causa de custo, outro pode ser por causa da dentição, o outro pode ser por causa da digestão. Porque a digestão de alimentos in natura fica mais difícil ao longo da idade. Acabei de falar isso com o Bruno e perguntei isso para ele. Então, e fica mesmo mais difícil. Por quê? Porque você perde a capacidade enzimática de digerir. E aí o que acontece? Junta tudo isso, o gap que abre aqui entre aquilo que você consome e aquilo que você absorve é grande. E aí isso estimula mais ainda a perda da massa muscular, principalmente massa muscular fibra branca, que tem aquele nome que a gente já sabe que chama sarcopenia, né? Que leva a várias doenças depois crônico-degenerativas. Então o que acontece? Você vê que é uma engrenagem que vai encaixando uma coisa na outra. Conforme você fala assim, eu que estou no varejo há tanto tempo e o Tubarão na clínica há tanto tempo e na pesquisa, eu arrisco dizer o seguinte, vê se você concorda. Ainda em 2025, ainda existe um equívoco pesado junto, arrisco a dizer, profissionais da área da saúde e o consumidor final, no consumo correto, quer seja via alimento ou via suplemento, de carboidrato e proteína. A base não foi entendida ainda. Não foi entendida, meu. Por isso que vai cascatear em todos esses problemas. A minha ingesta de carbo, eu tenho medo de comer carboidrato. Eu não sei quanto eu tenho que comer de proteína. Eu também tenho medo de comer a proteína, essa que é a verdade. Porque eu acho que... O cara tem medo de comer o carboidrato, mas quer ficar forte. Como? Os macro e micronutrientes ainda, que é o básico da nutrição, não estão entendidos ainda. Não estão. E eu acho que ainda vai demorar muito, viu? Não é? A gente está aqui para desmistificar isso, entendeu? Você, eu, o pessoal aí, alguns entendidos que você conhece. Não, mas sabe o que é? Tá piorando, que nem, você sabe, eu viajei agora e trouxe até uns suplementos que eles encaixam justamente para quem faz jejum intermitente, né? A maioria erra ao sair do jejum, o que comer depois do jejum, né? Então, assim, se eu já não entendia o que eu deveria comer de carboidrato antes, nem depois do treino, nem de proteína, imagina agora com jejum. Imagina agora com essa jornada de treino, imagina. Eu vou falar uma coisa que você vai lembrar. Você lembra da Amanda Latona? Claro. Que é a Miss Fitness. Claro, teve lá conosco, nos Estados Unidos, que teve com a gente dando uma palestra. E numa conversa lá em off com ela, antes da palestra, eu estava conversando com ela, aí ela falou assim para mim, Tubarão, eu consumo 10 gramas de leucina e mais
valina e isoleucina, quando eu estou fazendo naquela... Isso tem mais de 10 anos, né? Não, muito mais 15 anos. 15 anos. Quando eu estou fazendo a minha dieta para competição, né? A minha dieta para competição. Aí eu fiquei pensando, aí eu entendi por quê. Pelo seguinte fato, ela faz uma restrição calórica para fazer a dieta para competição, sim, certo? Claro. Só que o que acontece? Quando ela faz uma restrição calórica, a necessidade de aminoácidos dela aumenta, porque ela tem que manter lá a massa muscular dela, certo ou não? Tá, ela tem um aporte calórico menor, ela tem que manter a massa magra. E o que ela faz? Então ela aumenta para 10 gramas a quantidade de aminoácidos de cadeia ramificada, porque esses aminoácidos, além de ser gatilho para aumento da massa muscular, né, mas só eles não adianta, precisa dos outros aminoácidos essenciais também, e com certeza ela está consumindo whey misturado com isso tudo. O que acontece? Você tem a produção de energia via aminoácidos de cadeia ramificada, porque o músculo oxida 6 aminoácidos. Peraí, que você falou da energia, aquela energia que você falou aqui do proveniente do carboidrato, né? Mas agora a gente tem usando... parte do metabolismo usa aminoácidos como fonte de energia. Você pode fornecer até 10, mais ou menos, por... Vamos falar assim, um mol de leucina fornece 13 quilocalorias. Ah, tá. Agora nós estamos fazendo uma comparação 13 moléculas de ATP. Da minha energia carreada pelo... Tá. Então a leucina, 6 aminoácidos são oxidados pelo músculo. O principal é a leucina. Ele desses aminoácidos, 25% é leucina, só para você ter uma ideia. Né? O papel dele é muito importante. E a leucina e a oxidação de aminoácidos pelo músculo, principalmente dos BCAAs, é capaz de fornecer 10% do total calórico que você precisa de energia. 10%. Eu vou fazer o cálculo assim, então. Então, se você gasta 2.000 calorias, você vai poder 200. Extrair mais ou menos desses aminoácidos 200 calorias ou mais, dependendo da eficiência do teu metabolismo. Mas eu posso fazer meu cálculo a partir disso, então, considerando isso. Mas para considerar isso, você tem que dar o aminoácido, senão não adianta nada. Não, eu estou dando. Então eu posso considerar no caso da Amanda, o resto da minha ingesta. No caso da Amanda, ela criou um déficit e completou com leucina, para manter a massa muscular e para ter energia. Mesmo porque... ela não treina, não... Mesmo porque, ao oxidar aminoácidos de cadeia ramificada, o músculo gera glutamina. E glutamina é um carreador de nitrogênio através do seu metabolismo, principalmente do sangue. E glutamina pode ser captada pelo fígado e pelo rim e gerar glicose novamente, mantendo a glicemia constante, olha só. Então, quando você está numa dieta restrita, se você aumentar esses aminoácidos, você consegue manter sua glicemia por mais tempo, via fígado e via rim, desde que você esteja em acidose metabólica. É no subproduto. Porque o rim produz glicose através da captação de glutamina, desde que você esteja em acidose metabólica. Mas quando você faz uma dieta restrita e treina, você gera uma acidose metabólica. Deu para entender? Então a importância do aminoácido de cadeia ramificada para esse tipo de situação que eu expliquei é assim, fundamental. Mas tem uma outra situação. Glutamina no plasma, ele é um aminoácido que é usado por células de rápida regeneração, como por exemplo, hemácias, leucócitos e enterócitos, que são as células do seu sistema digestivo, que se regeneram rapidamente e tem uma proliferação alta. Então, glutamina é substrato essencial para esse tipo celular. E leucócitos são células do sistema imune. E quando a glutamina está presente no seu sistema, no sangue, ela é substrato essencial para o seu sistema imune entrar em proliferação quando ele encontra um patógeno. Ele vai precisar dessa glutamina rapidamente. Agora, acontece o seguinte: se você está em exercício intenso e não dá energia nem disponibilidade de aminoácidos para o seu músculo, o que acontece? Ao invés do seu músculo oxidar aminoácidos, principalmente os BCAAs, e gerar glutamina para o plasma, ele não vai gerar glutamina para o plasma, ele vai usar aminoácidos como fonte de energia, conforme eu expliquei. E aí vai cair a glutamina plasmática.
E se seu sistema imune entrar em contato com algum patógeno, ele vai precisar dessa glutamina, só que ela vai estar baixa. E aí seu sistema imune não responde. E aí você cria uma janela imunológica para adquirir doenças, principalmente as do trato respiratório superior. Esse foi meu trabalho de mestrado, tá? Que foi publicado, isso em 2001. Tá? Então a gente mostrou em triatletas, avaliamos mais de 240 triatletas em diferentes provas. Short triatlon, triatlo olímpico, meio Ironman e Ironman. E a gente chegou à conclusão que os atletas que consumiam BCAA tinham um sistema imune melhor, portanto respondiam melhor e tinham menos infecções do trato respiratório superior quando comparados aos atletas que não consumiram. Deu para entender? A diferença foi 33%, Kim. 33%, sabe o que é isso? É coisa. Não, muita coisa, então, imagina, dentro do todo. Então, voltando para aquela tua pergunta do sistema imunológico que você falou, o aminoácido de cadeia ramificada é essencial para o sistema imune, porque através dele o músculo produz glutamina em maior quantidade. Já a consumo de glutamina via oral isso que eu ia perguntar. não é capaz de fazer isso, porque 100% da glutamina que você consome é oxidada no enterócito, como eu te falei, que são células do sistema digestivo que usam glutamina avidamente para manter a proliferação. Então 100% da glutamina que você consome, o enterócito consome. E ele também consome glutamina que está no plasma. Olha só. A glutamina é legal, né? Então, a glutamina é legal e é usada largamente na área clínica, principalmente em nutrição enteral e parenteral, para manter o epitélio saudável. Sabe por quê? Porque quando o cara... Essas são as escovinhas? É isso, borda em escova e tal. E o que acontece? Quando você está acamado e não tem uma alimentação via oral adequada, o teu epitélio intestinal vai se degradando e não consegue recuperar, desde que você não dê aquilo que é importante para ele. Ou seja, se você der a glutamina, você mantém o teu epitélio saudável, portanto você absorve melhor as coisas e, por consequência, você se recupera mais rápido daquela situação que está te acometendo lá no hospital. Dependendo, imagina um cara que tem que tomar nutrição parenteral total, via veia subclávia, aqui, veia subclávia inferior. Sim. Ou superior. O que acontece? Esse cara, ele não estimula o sistema digestivo. Então a célula vai atrofiando. E se você não der glutamina, ele perde todo o epitélio. O epitélio não se recupera. Eu praticamente perco isso em mim. Perde. Vai perder a função. Por quê? Porque essas células, elas se regeneram rapidamente. Em 48, 72 horas, você já regenerou todo o seu epitélio intestinal, inteirinho, só para você ter uma ideia. E isso acontece toda hora com você. Então, se não tiver disponibilidade disso, tudo foi pro brejo. Então, o que eu estou querendo falar para você? Ligar as pontas. A gente falou da digestão, falamos da absorção, de manter a microbiota adequada, o epitélio adequado, porque a microbiota ela conversa intimamente com o teu epitélio, criando uma barreira gastrointestinal e evitando a entrada de patógenos para dentro do corpo. Então a gente tem que manter o epitélio saudável. Portanto, pensando dessa forma, a glutamina se torna para a gente um excelente pré-biótico. Olha só. Mas ninguém fala, hoje, pelo menos em loja, não percebo a glutamina como pré-biótico, não vejo essa indicação, uma pena. Vejo esse problema de entendimento, vamos colocar assim, da uso do BCA, que você acabou de explicar, né? Tanto a glutamina quanto o BCA. Acho que o Tubarão deu uma aula clara, muito transparente, como funciona o sistema e por que da importância, né? Eu penso que não é uma opinião do profissional Tubarão, ou que ele acredita ou não acredita, é o que é, né? Exatamente. Eu não tenho, aqui que eu coloquei para você, que são estudos, inclusive a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, ela preconiza a ingestão de aminoácidos essenciais junto com whey protein, para ter a melhor síntese proteica, por exemplo. Né? Isso é uma recomendação, quem quiser procura no artigo que saiu aí em 2023. Tá? Eles falam descrevem sobre a posição da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva sobre ingestão de aminoácidos, proteínas
e afins. E lá está toda a descrição que eles falam, a quantidade, mostrando que o indivíduo mais velho precisa consumir o dobro da quantidade de aminoácidos que o indivíduo mais jovem, né? Ou seja, se a recomendação é 20 gramas em 4 doses ao dia, no geral, tá. Para o cara mais idoso, o que acontece? A ingestão agora não é mais de 4 doses de 20, a ingestão é de 4 doses de 40 gramas. Ah, é? Por exemplo, de 40 gramas. E se for na forma de aminoácidos essenciais, todos aqueles que o teu corpo não é capaz de produzir, a ingestão, por exemplo, de 4 doses de 40 gramas pode ser substituída por 4 doses de 20 gramas de aminoácidos essenciais. Olha só. Entendeu o que eu falei? Entendi. É isso. Então, assim, e ainda falam, em situações específicas, exercício físico, querendo aumentar muito a massa muscular ou evitar o catabolismo proteico, em exercício físico de endurance, ultra endurance, e até em situações clínicas importantes, principalmente sarcopenia, que é a perda da massa muscular com o avanço da idade, você, além de fazer isso, você coloca aquele temperinho de aminoácidos de cadeia ramificada, 2 a 3 gramas junto nesse pool, para evitar a perda da massa muscular. E ainda vou mais longe, outros artigos ainda colocam outros temperinhos, como por exemplo, HM-beta. Por que HM-beta? Porque 5% da degradação da leucina, que é um dos aminoácidos de cadeia ramificada, e é um aminoácido essencial, gera HM-beta. 5%. Então, o que eles fazem? Agora, em vez de só consumir o aminoácido BCA leucina, já vai dar direto também o HM-beta, né? Que aí você pula esse processo. Sim, de maneira inteligente. E fora isso, ainda tem outro nutriente importante, principalmente para o aumento da massa muscular. Todos esses que eu falei para você, eles têm o gatilho de estimular a mTOR-C1, que é um complexo importante para a estimulação da síntese proteica. E tem mais um outro nutriente importante que faz a mesma coisa, que são os ácidos graxos, como por exemplo o EPA e o DHA. Que é importantíssimo nesse processo. Óleo de peixe. Ômega 3. Não, processo inflamatório. Ômega 3 estimula mTOR-C1, só para você ter uma ideia. Isso também então o ômega 3 aumenta a massa muscular. É lógico, em proporções diferentes, né, da estimulação de aminoácidos essenciais. Mas ele favorece. Então, se teu objetivo é evitar a perda da massa muscular por uma situação clínica ou pelo exercício físico, igual a gente está aqui nesse congresso, que todo mundo fala de exercício físico, musculação e síntese proteica, se você juntar várias coisinhas da forma correta, você vai ter um benefício muito maior do que não fazer nada disso. Tubarão, por causa do tempo aqui tem que caminhar para o final, faz uma consideração final, inclusive coloca o teu ano, né? O que você vai ter aí pela frente 2025 e os projetos? Esse ano aqui a gente está programando um desafio lá na ciclovia, que são 36 horas pedalando, eu e o Celso Anderson, que é um comentarista da ESPN, que comenta ciclismo. Monstro. Nós vamos fazer 36 horas na ciclovia, é um desafio que a gente está colocando lá. E esse desafio vai culminar junto com a inauguração da nova Quality Nutrition, né? A loja de suplementos, melhor loja de suplementos do Brasil. Em breve. E a gente vai estar fazendo um evento muito legal, convidando várias assessorias esportivas para participar junto com a gente, cedendo os seus atletas para puxar eu e o Celso Anderson a cada 3 horas. Então, cada grupo de 4, 5 atletas vai puxar eu e o Celso a cada 3 horas, revezando durante as 36 horas, para a gente tentar manter uma média muito alta para bater o recorde das 24 horas na ciclovia da Marginal Pinheiros e, ao mesmo tempo, completar as 36 horas numa distância maior possível. Então, é um evento de ultra endurance e, com certeza, todo aquele princípio de alimentação, suplementação que eu acabei de comentar aqui para você, a gente vai aplicar na prática. Então, assim, a gente só não mata a cobra e mostra o pau porque não tem cobra para matar. Mas a gente faz aquilo que a gente na prática põe na prática. Quem estiver ouvindo e quiser entrar e patrocinar,
estamos à disposição aqui. E para encerrar, agradecer a você aí pelo podcast, que é muito interessante, dar essa oportunidade para a gente expor a real forma com que a gente enxerga ciência, a prática, ciência. Porque todo mundo vai na modinha, na ondinha, não pode consumir BCA, não adianta para nada. Então não adianta para nada, mas o cara não sabe nem por quê. Me explica por quê que eu falo. Eu acabei de explicar para você. Compra a notícia pronta. Todo mundo compra essa notícia pronta, mas ninguém sabe de onde ela vem. Na verdade, ela vem da modinha, porque a real é isso que eu acabei de falar. Eu vou falar de onde ela vem. Na verdade, alguém leu um artigo que falou que a ingestão de aminoácidos essenciais é muito mais eficiente do que consumir apenas leucina em separado. Ponto. O cara pegou essa informação e falou: aminoácidos de BCA, a BCA não serve para nada. Não é nada disso, meu amigo. É a interpretação. É a interpretação. Tanto que você olhar nos rótulos de suplementos, de whey protein, aminoácidos essenciais, qual é a maior quantidade de aminoácidos que tem lá? O único aminoácido que tem maior quantidade lá é a leucina. E ponto final. E ponto final. Por que será, hein? Fica aí. Então, assim, não sou eu. Essa reflexão. Não sou eu. A ciência que fala. Eu só estou reproduzindo aquilo que eu li na ciência, entendeu? Deixa o teu Instagram. O Instagram é tubarãousp.phd. E o consultório Tubarão fica ali no Itaim Bibi e em breve vai ficar, então, na Cidade de Jardim 766. Tubarão, obrigado. Nos vemos em breve aí com outros projetos, outros podcasts, com outros personagens para o Tubarão falar um pouquinho mais sobre esse desafio que vai acontecer no mês de julho. Começo de julho, precedendo o Tour de France. Já. E o Tubarão também estará conosco lá na Naturaltech. Aguarde no podcast. Valeu, Tubarão. Obrigado. Obrigado. É isso aí, pessoal. Não deixe de curtir aqui o canal, compartilhar, dar um like, porque é muito importante. E você que não me conhece, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.